Uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos irmãos. Querendo agradecer a cada um. Mais uma aula da nossa EBD. E como foi falado na aula anterior sobre o período dos povos, a qual para nós entendermos como estava o cenário quando Jesus ele veio. Vamos agora falar sobre a Palestina nos tempos de Jesus. Como guia de introdução, a seguir falaremos sobre o ambiente, as instituições e os personagens que conversaram com Jesus. Quando olhamos para o mapa, anexo da aula anterior, que foi o mapa da história, a qual nós sabemos dos povos, podemos histórias, vidas e pessoas. Vale observar que quando falamos da Palestina, estamos falando de terra, de território, onde o povo de Deus sempre viveu. E agora nosso objetivo é conhecer todo este contexto. Este é um povo que está tentando sobreviver dentro de uma mudança muito dramática. Todo o período de transição, de mudança de vida, um período de adaptação, de continuar sendo quem somos, mas ao mesmo tempo aberto às mudanças que acontecem no mundo. Quando falamos de plenitude de tempo, ainda é necessário resgatar agora da aula anterior, a qual foi falado, nesse momento da história, tem-se estrada para ligar todos os lugares. Assim, o povo possui a mobilidade. Antes era muito difícil se locomover, mas depois que os romanos vieram, tudo se interliga às estradas, à língua grega e ao comércio, que é onde as pessoas se conectam, compram e vendem. É uma vida urbana. Temos então a interferência dos gregos tentando moldar o pensamento do povo de Israel. Vamos falar um pouco da sinagoga, o cenáculo. O cenáculo era uma construção de 2 ou 3 andares, a qual funcionava como um salão de festa. E neste lugar as pessoas se reúnem para orar. Mas a principal instituição cultural é a sinagoga. Ela nasce no cativeiro babilônico. Ela foi um evento muito importante na história, pois apareceu em um tempo onde não existia um templo. O povo, longe de casa, então a sinagoga surgiu um desejo do povo aprender a palavra de Deus, e seus costumes então passavam a exigir do sacerdote esse local. A própria ideia da sinagoga, do grego, vem de reunião, de estar todos juntos. Temos um grupo de adoradores que está tentando redescobrir. Existe uma estrutura nestes encontros, nessa reunião de adoradores. Primeiro eles ouviam a lei. Existia nesses encontros, nessas reuniões de adoradores, uma palavra, uma explicação, uma palavra de exortação. Depois se cantava, recitava salmos. Esta é a base da maioria da liturgia dos cultos nas igrejas cristãs, que é o Antigo Testamento. Sempre vemos o povo que se levanta e cai por causa da idolatria. A sinagoga representa na história do povo de Israel um momento de virada. Depois de todo o sofrimento, é a sinagoga que os mestres irão aparecer ensinando a ler, dar ênfase no jejum, no sábado, na circuncisão,
na pureza da aliança. Então aqui surge uma figura muito importante, a do mestre. Qual é a diferença entre o mestre e o sacerdote? Vamos compreender a diferença entre o mestre e o sacerdote. O mestre não tinha necessidade de ser da linhagem sacerdotal. Era alguém habilitado a falar sobre a lei e ensinar, que era instrumento de auxílio para o povo dentro da sinagoga. E muitas vezes Jesus é chamado de mestre. Enquanto as pessoas estão olhando para Jesus e chamando de mestre, eles têm todo o sentimento, pois quando olha para um mestre, sabemos quem ele é, que ajudou uma vez por todas a acabar com a idolatria, pois sabiam qual era o efeito da idolatria na vida do povo. Nós sabemos sobre os efeitos da idolatria desde o Antigo Testamento. Muitos povos, muitas pessoas se corromperam através da idolatria. E nós vemos que na sinagoga temos um grupo de adoradores que se reúnem para ouvir a lei. Eles se concentram ali, desejam ouvir a lei, pois sabem que se guardarem a lei no coração, passarão por períodos difíceis. Depois desse período onde a palavra era explicada e existia a exortação no original, exortação tem a ver com encorajamento. Existia um momento onde eles recitavam e cantavam o salmo, aprendiam com essa linguagem a cantar com a alma. Essa estrutura que vemos dentro da sinagoga é a base de toda a liturgia da maioria das igrejas cristã de hoje. Com algumas variações, é claro, mas desde a sinagoga vemos o formato claro do culto que devemos obedecer. Inicialmente, a sinagoga seria provisória, mas começou a fazer parte da vida do judeu de forma tão definitiva, até mesmo com a conquista do fim da idolatria. O judeu nesse período era alguém que não pensava mais na ideia de fazer uma imagem, construir um Deus de algum material. Então essa conquista, a sinagoga, ganha um lugar permanente na história dos judeus. Hoje os judeus continuam se reunindo em sinagogas. O Sinédrio, a próxima instituição é o Sinédrio. Ele veio com Esdras e Neemias. Eles fizeram uma reforma e levaram o povo a fazer um pacto de aliança com Deus, para viver que eles entendiam que era uma lei de Moisés. Sendo assim, esse primeiro pacto foi a matriz do que entendemos por Sinédrio. Ele era uma suprema corte onde se legislava sobre a vida do judeu. Tinha um impacto muito forte, pois era ali em que o judeu era julgado. O Sinédrio era um presídio por um juiz, sumo sacerdote, e ele tinha poder inclusive de pena de morte. Era composto por 70 pessoas e todo o judeu em qualquer lugar era sujeito ao julgamento dessa corte. Mas qual a importância disso no texto bíblico? Qual a importância? É necessário o lugar em que Jesus entra e é julgado para ser sacrificado. Qual é a ironia? O Sinédrio foi construído para que o judeu não se perdesse e mantivesse sua fidelidade com Deus. E quando Jesus entra no Sinédrio, num lugar que foi feito para os judeus não se perdessem no caminho, eles condenaram o próprio caminho. Então essa ilustração mostra como temos a tendência de, mesmo bem
intencionado nos perdermos naquilo que temos de melhor. O Sinédrio e a sinagoga eram para ser lugares de bênção, mas Jesus teve que brigar com esses dois lugares. Às vezes, a nossa tentativa de se manter no caminho não são garantias de que podemos nos perder. Mesmo bem intencionados, boa intenção é importante, mas não resolve quando o assunto é fé. Aquelas pessoas tinham um propósito nobre, mas não conseguiram reconhecer o próprio caminho e tiraram o caminho. Essa é a grande ironia do Sinédrio. O Sinédrio foi um lugar que era para mostrar o verdadeiro caminho para o povo judeu, mas nós sabemos na história que foi aonde Jesus ele foi julgado e condenado, foi no Sinédrio. Agora nós vamos falar um pouco dos samaritanos. Os samaritanos sempre foram olhados com péssimos olhos. Chegou uma época que os judeus oravam assim: Senhor, obriga por não ser mulher, obrigado por não ser escravo e obrigado por não ser samaritano. Olha a oração dos judeus, no tempo que chegou uma época que eles oraram assim: obrigado por não ser mulher, obrigado por não ser escravo e obrigado por não ser samaritano. Para o judeu orar assim é porque acreditava que ser samaritano era uma traição, algo ruim. Eles chegam a ter apelido de cães. Essa rivalidade mostra que existia uma separação, e essa separação existia pelo fato de existir uma mistura racial que vem da época dos persas, a qual nós estudamos na aula anterior. Às vezes somos tentados a pensar em segregação racial, mas a preocupação de Esdras no Antigo Testamento é que não se pode negociar quando o assunto é a essência, a mensagem cristã, ou a nossa relação com Deus, nossa fé não é negociável. É isso que Esdras no Antigo Testamento é que ele tenta nos trazer essa visão que não pode ser negociável. Nossa essência, nossa relação com Deus, nossa fé. Nós percebemos que essa rivalidade, quando Zorobabel constrói o templo dos livros de Ageu, Zacarias, esses samaritanos que foram deixados para trás porque não tinha essa identidade, também faziam parte dos inimigos. Nós temos o personagem da história chamado Manassés, que começa a ter inveja do sumo sacerdote, que era seu irmão, e ele acaba casando com alguém de Samaria. Ele casa com a filha de Sambalate e ele constrói um templo no Monte Gerizim, e ele se transforma no sacerdote dos samaritanos. Este no Monte Gerizim é que volta na conversa da mulher samaritana com Jesus. Aquela mulher samaritana, a qual estava naquele poço, e Jesus ele vem conversar com essa mulher. Nós vemos que a intriga entre eles era tão grande que o povo judeu eles faziam um caminho maior para não passar por Samaria. Nós vemos que Jesus ele veio para quebrar essa rivalidade quando ele vai passar por Samaria. Ele encontra aquela mulher no poço e tem um versículo que fala que Jesus fala: veja, os campos já estão brancos. Era a necessidade da evangelização daquele povo.
a qual nós vemos que Jesus ele prega para aquele povo samaritano ele se arrepende e Jesus ele quebra essa intriga entre esses povos. Nós vemos que este templo de Gerezim tem essa característica de pessoas que se venderam porque queriam status, porque não conhece a identidade quando o judeu olha para o samaritano. Ele enxerga isso com os olhos terríveis, mas precisamos fazer uma distinção muito importante. Uma coisa é você entender que a nossa fé não é negociável. Nós não podemos negociar a nossa fé. Que precisamos conhecer a essência disso. Não devemos abrir mão disso. Só que em algum momento da história, essa consciência de santidade se transformou em preconceito. O judeu não percebeu em que momento da história isso aconteceu. A coisa mais incrível e positiva pode se tornar algo incrivelmente maligno e ruim. O zelo se tornou em falta de entendimento. O zelo se transformou em perseguição. Nós vamos entender sobre a Palestina no tempo de Jesus, parte 3, a introdução é a seguir, discutiremos sobre os personagens que se ambientam no cenário da época de Jesus. Nesse período havia alguns grupos distintos com características peculiares. São esses grupos o objetivo do estudo deste capítulo.